Ontem nós viemos aqui falar sobre a decisão do STF de condenar o Daniel Silveira, deputado bolsonarista, por ter atacado a democracia brasileira, por ter atacado a ordem constitucional brasileira. E daí, de acordo com essa decisão do Supremo, ele teria que passar 8 anos em cana, além de pagar multa e perder os seus direitos políticos também, né? Perder o seu mandato como deputado. Só que, em seguida, no mesmo dia, o Bolsonaro vai e o que ele faz? Ele vai e ataca a democracia também. Então nesse vídeo de hoje a gente vai entender o que aconteceu ontem à noite, na live do Bolsonaro, a gente vai entender o que aconteceu, mas antes disso, já curta esse vídeo, já deixa aqui, você que é haroldista, o seu bom dia, e também se inscreva no canal se não for inscrito. E além disso, aproveite para conferir o meu curso sobre debates, como vencer um debate tendo razão. A inscrição estará aberta até o domingo, dia 24 de abril, então vá lá, confira, é a segunda turma, participe para você poder conhecer também técnicas de debate, como argumentar melhor e também como reconhecer erros argumentativos para você se defender de pessoas mal intencionadas, maliciosas, que querem contaminar o debate público. Então se inscreva, o link está aqui na descrição. Então, o que aconteceu? Qual foi o rolo agora envolvendo Bolsonaro, Daniel Silveira e a condenação do STF? Na live do Bolsonaro, ele foi e leu um decreto assinado por ele, concedendo um indulto para o Daniel Silveira. Eu vou pôr para você aqui um trechinho dessa fala do Bolsonaro para depois analisarmos qual é o propósito disso e quais são as consequências disso também. Então, ouçam Bolsonaro concedendo indulto para Daniel Silveira. Um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar. O fato, pessoal, sinceramente, é que o Bolsonaro está cagando pro Daniel Silveira. O Bolsonaro pouco se importa se os chacais vão devorar e triturar e rasgar o Daniel Silveira no meio. Ele está pouco se importando, porque o Daniel Silveira é um peão nesse jogo. Ele não se importa com o Daniel Silveira pessoalmente. O que ele está fazendo aqui é uma manobra. Para entendermos essa manobra, eu vou pôr aqui um vídeo de 2018 do Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, falando sobre o STF. Vamos assistir aqui porque é um vídeo conhecido. O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva. Pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não. Mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF?
milhões na rua. Não vai, solta o Gilmar. Mas você vai se solta fuder. o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. É igual soltar o Moro, soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro tá com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta para conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário. Então, tendo em vista esse vídeo do Bananinha, há um confronto que não é de hoje entre presidência e governo e STF e Supremo Tribunal Federal. Há uma disputa, há um embate. E nesse momento no Brasil, nesse momento, o STF é a última linha de defesa da democracia brasileira. É sério isso. É a última linha de defesa porque o Congresso simplesmente cruzou os braços e está pagando para ver. Claro, você tem lá a oposição, o Bolsonaro, você tem muitas pessoas que estão denunciando, mas no geral, o Congresso, que poderia ser a instância para poder remover o Bolsonaro do poder, não quer fazer isso, não quis fazer isso, e agora vai para a eleição, e o STF está lá segurando a bucha, segurando a bomba e tentando controlar o estrago feito pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro percebeu nessa situação aqui, nesse caso do Daniel Silveira, ele percebeu uma oportunidade para mais uma vez sabotar a democracia, para mais uma vez confrontar o STF. Ele fez no ano passado isso. Se vocês se recordarem aqui, ano passado, no 7 de setembro, o Bolsonaro e os bolsonaristas convocaram manifestações em Brasília para enfrentar o STF. Então havia um temor naquele momento de que fosse tentado um golpe de Estado no Brasil. Havia esse temor e, de fato, parece que houve manobras que foram frustradas pelo STF. Há relatos de que o Alexandre de Moraes, por exemplo, o Toffoli e outros ministros do Supremo se anteciparam e conseguiram deter o que poderia ser um golpe de Estado no Brasil naquele momento. Então o Bolsonaro perdeu aquela batalha, ele foi derrotado humilhantemente, ele foi humilhado naquele momento, tanto que ele foi obrigado a convocar o Michel Temer para escrever uma carta pedindo desculpas ao STF. Então o Bolsonaro foi humilhado, perdeu e ficou remoendo ali a derrota. Então agora ele vê a oportunidade para um contra-ataque. Ele viu a oportunidade para poder, mais uma vez, pôr o STF na berlinda, porque, como eu falei, essa história não vem de agora, já vem de muito tempo. O Bolsonaro sabe que o STF é um obstáculo, então ele vai agora e usa essa oportunidade para pôr de novo o STF na fogueira. Porque qual é o rolo aqui? Muitos juristas estão debatendo a legalidade desse decreto do Bolsonaro. O que o Bolsonaro está fazendo agora é tentar suspender, é tentar bloquear um processo que está em andamento. Então a dúvida é se ele pode fazer isso, se ele tem esse poder como presidente de suspender um julgamento, de suspender um processo judicial. E aqui a gente precisa retornar à noção tripartite dos poderes, né? Por que existe essa noção de que existe um poder executivo, um legislativo e um judiciário? Por que foi feito isso? Por que foi pensado isso? E aqui a gente tem que pensar que essa noção ela surge em oposição, ela surge na esteira de um Estado monarquista absolutista. Então, assim, você tinha um rei que era todo-poderoso. Então, assim, ele era o chefe de Estado, ele era quem tomava todas as decisões, quem fazia as leis, quem aplicava as leis. Então havia um chefe único que controlava tudo. É claro que tinha sua base de suporte, né? O exército, o clero, ou seja, as elites que mantinham esse rei no poder, esse rei, esse imperador no poder. Mas ele tinha o poder absoluto. Nesse momento, pensadores começam a pensar numa alternativa para isso, né? Como a gente pode criar um sistema que redistribua o poder, que dilua o poder, para que ninguém tenha poder único de controlar o Estado, ou a nação, ou os rumos de uma sociedade. E aí surge essa noção de divisão dos poderes, diluir o poder. Quanto menos poder na mão dos indivíduos, melhor. Quanto mais fragmentado isso, melhor. Então, é pensado nesse modelo. De um lado você tem o legislativo, ou seja, aquelas pessoas que vão criar as leis, que são representantes do povo, nas democracias representativas. Então, sim, representantes do povo que vão lá no Congresso e vão criar leis. Vão criar leis que, em tese, pelo menos, na teoria, pelo menos, contribuiriam para a melhoria da sociedade. Então, essas pessoas elaboram as leis, o judiciário é a instância, né, é o poder que aplica essas leis, inclusive o STF é a instância máxima que interpreta as leis, interpreta a Constituição. É o STF que vai dizer, olha só, isso aqui é válido, essa interpretação aqui, ela faz sentido ou não faz sentido, não pode ser aplicada nas demais instâncias judiciais. E por fim, você tem o Executivo, que é o órgão que o Bolsonaro representa, infelizmente, atualmente. Você tem o Executivo, que é o poder que executa o orçamento da nação, em grande parte, né? O governo vai lá e vai usar esse dinheiro para as políticas públicas alinhadas à sua ideologia, alinhadas à sua proposta política. Então, você tem essa distribuição justamente para que nenhuma pessoa em nenhum desses poderes tenha controle absoluto e possa
corroer as instituições. Só que o Bolsonaro, por um lado, ele já comprou o apoio de uma grande parte da classe política legislativa, ele tem o apoio do Centrão, que é uma mescla de partidos fisiológicos que vão votando para quem dá o dinheiro, então sim, ele já comprou uma grande parte de suporte dentro do legislativo e ele sabe que a barreira final dele é o STF. Então ele precisa criar esse confronto, ele precisa alimentar esse confronto, que é reproduzido nas suas bases eleitorais, né, os seus seguidores, os seus apoiadores, eles têm a visão de que o STF é o inimigo, então ele vai lá e vai criar essa tensão e vai atacar o STF. Nesse momento o que ele faz é o seguinte, ele faz esse decreto agora concedendo o indulto, o perdão para o Daniel Silveira. Mesmo se for inconstitucional, que pode ser que seja, mesmo se for inconstitucional, isso vai voltar para o STF vai interpretar, olha só, esse decreto aqui não tem validade, porque esse indulto ele tem um outro propósito. Ele não serve para que um presidente julgue de maneira, sabe, individualizada que ele vai salvar um apoiador político dele. Tem uma outra serventia, tem outro propósito constitucional, inclusive. Então o STF pode sim não aceitar esse decreto e insistir na condenação do Daniel Silveira. Essa reação do STF, caso venha acontecer, vai reforçar a ideia entre os bolsonaristas, vai confirmar, pelo menos, né, na cabeça dessas pessoas, a tese de que o STF está antagonizando o Bolsonaro, de que o STF está tentando sabotar o governo Bolsonaro desde o começo. Se por acaso esse decreto passar e de fato o Daniel Silveira não for condenado, porque o Bolsonaro perdoa essa figura, se isso vier a acontecer, será uma tremenda derrota, não apenas para o STF nesse momento, mas será uma tremenda derrota para toda a democracia brasileira. Porque aí sim o Bolsonaro consegue uma vitória nessa batalha contra o STF, contra as instituições no geral, ele consegue uma grande vitória e ele vai minar mais uma vez a credibilidade das instituições. Aqui a gente tem que pensar que desde o começo, na verdade antes da eleição, né, mas desde o começo do mandato do Bolsonaro, ele tem feito esse jogo, né, de avançar e recuar. É como ele opera e é como muitos governantes populistas conseguem gradualmente ir destruindo a democracia. Por exemplo, no livro do Levitsky do Ziblatt, né, que é Como as Democracias Morrem, eles falam justamente desse processo. Eles mostram em algumas circunstâncias, em alguns países, como vai se dando essa tentativa de corrosão democrática das instituições e como eles vão gradualmente sabotando. Durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro mencionou numa entrevista, se não me engano com a Mônica Waldvogel, que ele tinha a intenção de ampliar o número de juízes, de ministros do STF. Isso é mencionado textualmente no livro do Ziblatt e do Levitsky como uma das táticas habituais de governantes autoritários para tentar controlar o STF, porque ele aumenta o número de ministros e aí, obviamente, ele aumentou e ele vai nomear quem são os ministros que vão ocupar aquele cargo e aí ele vai ter um STF alinhado com seus ideais. Nesse caso do Bolsonaro aqui, ele pôs 2 ministros até agora no STF, né? O Cássio Nunes e o André Mendonça. O André Mendonça, ele frustrou a expectativa do Bolsonaro, né? Porque ele votou a favor da prisão do Daniel Silveira. Mas o Cássio Nunes está alinhado ao Bolsonaro, tanto que ele vai lá e propõe inocentar o Daniel Silveira. O Bolsonaro não chegou a esse ponto de ampliar o número de ministros do STF. Não chegou a tentar fazer isso. Mas a gente pode imaginar assim que isso aqui é mais uma etapa, é mais um capítulo no projeto golpista dele rumo à eleição. Aí sim a gente pode temer o que vai acontecer aí nos próximos meses ou após a eleição, caso ele perca, porque ele tem forçado e ele compreende também o perigo para ele, né? Ele sabe, como eu falei ontem aqui, que se ele não se reeleger, que ele vai acabar em cana, que ele vai preso e aí o negócio vai complicar bastante, porque ele tem apoiadores armados, pessoas dispostas à violência e que elas estão só esperando ali o seu chamado, né, o seu apito para cachorro para poderem atuar. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Se vocês acompanharam essa história do indulto dado pelo Bolsonaro para o Daniel Silveira, o que você pensa sobre isso aí? E também sobre qual é o propósito, né? Qual é o objetivo do Bolsonaro ao confrontar diretamente o STF. Bem, a mensagem para mim é clara, né? O que diz o Eduardo Bolsonaro ali é evidente e eles estão realmente forçando aí, tentando aumentar a tensão, aumentar a faísca, para que em algum momento o Bolsonaro possa fechar o STF com base no argumento de que o STF está tentando sabotar o governo dele. Mas o que vocês pensam aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e até mais. Tchau! Participar de um debate é uma excelente oportunidade para a gente poder refinar o nosso pensamento e poder nos aproximar também da verdade. Mas o problema é que muita gente entra no debate tendo convicção de que tem razão e, com unhas e dentes, defende sua posição, muitas vezes se munindo de táticas desonestas para vencer um debate, desse modo contaminando essa troca intelectual. O fato é que não existe um debate legítimo quando o foco é apenas a disputa. Se você quiser aprender mais sobre como debater com ética e responsabilidade, e de maneira mais racional, eu te convido a se inscrever aqui no meu curso Como Vencer um Debate Tendo Razão. Basta clicar aqui no botão.